Pastor vende igreja evangélica a outro pastor, incluindo no combo os fiéis juntos. Olha só essa história que a gente vai te contar agora. Fiéis de uma igreja evangélica denunciam que a igreja que eles frequentavam foi vendida de forma irregular para outra igreja. Nas ruas, a opinião é a mesma. Meu Deus, onde que a gente vai parar? Onde vai parar eu não sei, mas que é verdade é. E aconteceu no setor União aqui em Goiânia. O caso é realmente inusitado e deixa os fiéis assim, pasmos com a história. Mas além de inusitado, ele se tornou também um caso de polícia e já foi investigado aqui pelo 1º Distrito Policial, que encaminhou o processo para a Justiça. Os dois pastores, o que vendeu e o que comprou, eles são acusados de estelionato. Na delegacia descobrimos que a venda da Igreja Batista da Vila União para a Igreja Luz para os Povos foi realizada em 2015 de papel passado e tudo mais. Mas para os fiéis da Igreja Batista, o pastor disse que seria apenas uma união entre as duas igrejas. Dizimou quase a igreja toda, essa igreja teve 300 membros e ficou 15 apenas para ele fazer essa negociata que ele vendeu para a Igreja Luz para os Povos. Houve esse golpe, um estelionato, em que o pastor vendeu a igreja de porteira fechada, inclusive com os fiéis, por um preço irrisório, cerca de 20% do valor real. O golpe está avaliado em R$400 mil, já que esse era o valor real da igreja e ela foi vendida por R$80 mil. Isaías Pinheiro disse que o pastor Valtuir pegou o dinheiro da venda e foi morar numa cidade no entorno de Brasília. O pastor vendeu a igreja. Parece até uma ironia, mas é a pura realidade. Um pastor lá do estado de Goiás vendeu a própria igreja a um outro pastor e dentro do combo ele colocou os fiéis. E para agravar ainda mais o erro, ele ainda mentiu, enganou os membros da igreja falando que para os membros não sumirem de uma hora para outra, eles mentiu dizendo que era uma junção entre as igrejas para manter os membros ali, enquanto o novo pastor, que agora era dono daquele rebanho, porque pagou, tinha a documentação daquele rebanho, e agora os membros tinham que continuar ali. É uma coisa extremamente absurda, mas mais absurdo do que isso é ver que, por mais que esse caso tomou uma repercussão nacional, passou em vários jornais, está nas mídias, em todas as redes, todo mundo falando sobre isso, não vemos nenhuma das lideranças evangélicas no Brasil sair em repúdio, fazer uma declaração em repúdio aberta para nós vermos que não concorda com aquele tipo de atitude daquele pastor. Quando tem um problema que não envolve a igreja, quando o problema é fora da igreja, geralmente os pastores e a liderança evangélica do Brasil saem em repúdio, aí grita e falam um monte de coisa, mas quando o erro é dentro da igreja, nós não vemos ele se manifestar, como quando aconteceu com a Flor de Lis, por exemplo, que foi presa. Não vimos nenhuma liderança grande da igreja saindo em repúdio à atitude daquela mulher. Quando eles são questionados, eles falam, com o homem de Deus só não pode mexer, ali é só Deus e tal. Eles sempre usam essa questão de lavar as mãos. Quando tem várias lideranças evangélicas causando um monte de coisas nojentas, como assassinatos, lavagem de dinheiro, pedofilia, tudo isso envolvido dentro da igreja, e nenhuma liderança faz campanha contra isso, mas contra as outras coisas, eles querem apontar, rotar sua entidade, eles gostam de viver essa vida hipócrita, que fingem ser uma coisa no altar, que enganam um monte de gente que está ali completamente presa. Primeiro eles quebram, a chance da pessoa se libertar das garras dele, quando eles proíbem essas pessoas através de suas palavras, induzindo elas a não assistir TV, a não ler jornais, a se fechar a ouvir somente o que vem do altar, ou seja, somente o que vem dele. Sendo assim, fica mais fácil manipular as vítimas, fazendo com que as pessoas não percebam que são apenas canalhas querendo enriquecer.